E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre por que as pessoas se recusam a reconhecer os méritos de Christina Aguilera, tá? Esse tema pode ser um pouco polêmico para a maioria que vai assistir, mas é importante vocês assistirem para vocês entenderem que a Christina, ela é uma artista bem injustiçada, vindo da maior parte do público quando olham para ela, ok? E assim, eu não tenho o menor intuito de rivalizar nenhum tipo de artista, nada do tipo. Só que nós temos que entender como a indústria funciona e como a indústria moldou a gente para acreditar que Christina não passava de uma determinada cópia de Britney Spears. Isso é uma coisa que nós temos agora que tirar oficialmente de circulação e começar a enxergar sim que Christina criou uma carreira incrível, conseguiu fazer coisas maravilhosas e que as pessoas precisam aprender a olhar mais esses méritos dela. Esse tema veio pra mim num sonho e a pessoa que me ajudou a fazer foi o Marcelo, que é inclusive o maior fã de Christina Aguilera que eu conheço e assim, foi uma pessoa que a gente debateu, a gente ficou conversando uns dias até eu conseguir montar o roteiro com o auxílio dele. Então Marcelo, muito obrigado, porque eu sei que você vai estar vendo esse vídeo, pelo seu carinho e apoio em me ajudar a fazer isso daqui. É muito importante pra gente levar o legado na nossa baixinha mais longe. Mas antes de eu começar isso daí, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, que está passando a primeira vez através desse vídeo, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Bom, para a gente poder começar a entender tudo isso daí, a gente tem que ter noção que existem duas Christinas Aguileras nessa carreira. Nós temos a Baby Christina, que é aquela primeira Christina Aguilera, ainda criança e adolescente, que era totalmente controlada por um sistema de uma gravadora, e nós temos depois aquela Christina que bate o pé e resolve tomar as suas decisões, tanto no aspecto de repertório musical quanto da sua imagem pessoal, ok? Isso tudo vai afetar diretamente para fazer com que nós tenhamos aqui, vamos dizer, argumentos para entender como as pessoas absorveram quem é Christina Aguilera no mercado fonográfico. Se a gente analisar o background musical da Christina, a Christina ela tinha apenas 10 anos e já estava cantando, por exemplo, em programas como Star Search. Ela em 91 faz as suas primeiras audições para entrar no Clube do Mickey. Ela não entra de primeira, ela faz novamente audições em 93, consegue assim entrar e aí ela participa daquele clássico Clube do Mickey que a gente tem ao lado do Ryan Gosling, do Justin Timberlake e da Britney. Quando a Christina consegue lançar Reflection através ali da RCA, a gravadora fica impressionada com o potencial dela e contrata ela para gravar um álbum. E o que aconteceu? No período que Christina é contratada pela RCA, a onda adolescente causada por Britney Spears explode. Então a gravadora se vê pressionada em produzir a Christina num formato que atenda a esse modelo, entendeu? Ao que o público queria. Então assim, a princípio, o que Christina ia fazer dentro da gravadora era muito mais formado pro R&B, muito mais formado por músicas balada do final dos anos 90, vamos dizer assim. Ela não era a artista dançante com a barriga de fora, ela não era esse formato. E ela mesma já disse que isso foi muito, de certa forma, traumático para ela, porque ela vivia uma persona que ela não era e as pessoas acreditavam que ela era aquilo sempre. Então, quando ela muda a sua identidade, as pessoas têm aquela recusa de que ela mudou, de que ela não era exatamente aquilo. Há exatamente esse efeito, porque as pessoas acreditavam que ela era totalmente a boneca plástica da RCA. Quando a Christina lança o seu primeiro single, que foi Genie in a Bottle, ela também resistiu para tentar lançar algo mais voltado para o R&B como o primeiro single, mas a gravadora não deu atenção para uma menina de 17 anos querendo dar opiniões sobre sua carreira musical. Aí eles lançam e Genie vai muito bem, gente. Consegue levar a Christina pro estrelato, consegue botar ela em primeiro lugar na Hot 100, deixa ela também no topo de mais de 20 países. Então assim, ela começou a promover a música dela de uma forma
que, assim, ela era um sucesso instantâneo, assim como foi a Britney alguns meses apenas antes da Christina. Tá, mas por que eu tô contando tudo isso daqui pra vocês antes oficialmente de argumentar por que as pessoas não valorizam a Christina e não reconhecem os méritos dela? É exatamente por causa dessa diferença em que Britney explodia como um fenômeno teen em Baby One More Time e a Christina explodia com Ginny na Bottle alguns meses depois, que fez com que a Christina já passasse pelo primeiro momento de falta de reconhecimento da sua arte. Quando a música explode e a Christina começa a performar, levar a música dela em outros locais, é bem claro a semelhança artística do formato que a Christina endossava naquele primeiro projeto. E era muito parecido com o que a Britney tinha feito em Baby One More Time alguns meses apenas antes da Christina. Então o povo começou automaticamente a colocar a Christina como uma cópia da Britney que sabia cantar. Então eles não levavam em consideração que a Christina tinha a sua personalidade, que a Christina tinha o seu talento, o seu carisma diferenciado. Eles não olhavam isso, eles apenas olhavam a Christina como produto igual Britney, que tem uma voz mais forte, só. E assim eles reproduziam isso na cabeça das pessoas que estavam consumindo Christina naquele momento. E onde que isso fica pior? Quando a própria RCA percebe que isso é um marketing interessante para usar para promover a Christina durante o fenômeno Britney. Por quê? Porque seria o jeito deles falarem: nós temos o mesmo produto, mas o nosso produto pode cantar como Whitney Houston, pode cantar como Etta James. Então, automaticamente o povo fala: uau, vou consumir uma música pop de uma cantora que canta com uma voz mais assim, mais assado. Entendeu? Então, assim, eles igual aquelas propagandas da Coca com a Pepsi, que tinha, por exemplo, de colocar a Pepsi no chão e subir em cima da lata da Pepsi para poder apertar para sair uma Coca da máquina. É a mesma ideia. E essa situação ficou tão fora de controle que quando a Christina saiu dos Estados Unidos para poder promover o álbum no mundo, e ela já tinha lançado What a Girl Wants, todo lugar que a Christina ia, eles não viravam para ela e perguntavam, por exemplo, assim: Christina, o que nós podemos conhecer de você? Christina, quem é você por você? Sabe aquelas perguntas Marília Gabriela? Não. A primeira pergunta que vinha era sobre a relação dela com Britney, como ela enxergava Britney no mercado. Era sempre a Britney sendo colocada em primeiro e a Christina sempre em segundo lugar. E para piorar a situação toda, gente, o background musical da Britney é idêntico ao da Christina. Elas vieram de programas de calouros que elas cantavam como crianças quando tinham apenas 10 anos. A gente teve ambas fazendo audição em 93 pro Clube do Mickey, entrando no Clube do Mickey, fazendo o Clube do Mickey juntas, sendo melhores amigas e tendo todas aquelas historinhas ali de backstage que depois a gente foi ficar sabendo depois de velho, né? Vamos dizer assim. Mas fica mais difícil, entendeu? Tipo, das pessoas pensarem que Christina não é uma cópia da Britney, porque eles tinham argumentos baseados nos backgrounds e no que a gravadora estava promovendo. Então, como olhar o lado da Christina nessa situação toda? Porque também a Britney ficava em silêncio do assunto. A Britney não debatia nada, porque a Britney sempre foi mais controlada pela gravadora profundamente do que a Christina. A Christina ainda falava do assunto Britney publicamente, claro, com algumas ressalvas, mas não do jeito mudo que a Britney ficava perante o assunto. Talvez se a Britney tivesse falado, o negócio podia ter mudado de rumo? Sim. Que aonde que essa rivalidade, essa situação do mérito da Christina no mundo fica mais complicado com a relação do público? Quando, por exemplo, Christina ganha o prêmio de Artista Revelação no Grammy de 2000. 43º Grammy, simplesmente dia 23 de fevereiro de 2000. E o prêmio Artista Revelação era um dos mais comentados daquele momento. Por quê? Porque basicamente toda a mídia estava virada para o lado de Britney Spears ser a Artista Revelação dos anos 2000. Porém, o que aconteceu? Quando eles anunciam que a ganhadora do Artista Revelação foi a Christina, a própria Christina não acredita naquela situação.
Por quê? Porque a Christina só tinha Ginny na Bottle lançada para poder colocar ela concorrendo ao Grammy de revelação. Então assim, a Britney já tinha Baby One More Time e ela já tinha lançado o álbum no prazo de colocar dentro da premiação. Então olha só para vocês verem, a Christina ela foi inteiramente avaliada por uma música. A Britney, eles tinham todo um catálogo de um primeiro álbum para poder avaliar, para dar para ela o revelação. Sem contar, claro, com todos os outros méritos que ela teve midiaticamente dizendo, porque a Britney vendia 3 vezes mais que a Christina, a Britney era 3 vezes mais popular, a Britney já estava num patamar que ela já estava gravando outro álbum pop, em que ela tinha emplacado uma música atrás da outra nos charts. Então assim, a situação da Britney era muito mais favorável para ela ganhar, dizendo assim, do que a Christina. É aí que a surpresa veio. E depois disso, o mundo da música começou a azedar a relação da Britney com a Christina mais do que nunca. E detalhe, a própria equipe da Britney durante o VH1 Behind the Music deu shades para Christina Aguilera por ela ter ganhado o Grammy e não ganhado a Britney, porque eles não entendiam como a Britney poderia ser vencida por uma Christina, dando a entender que tipo, ela era segundo lugar. Entende? O segundo lugar não poderia ser o primeiro nessa situação. Em setembro de 2000, nós temos um passo diferenciado na carreira da Christina. Por quê? Como Christina Aguilera era de 99, a proposta do ano seguinte era lançar um novo álbum da Christina. Porém, ela resolveu tomar um caminho oposto ao de produzir um novo álbum bubblegum pop para o mercado daquela época. Isso talvez seja uma justificativa do que fez com que Christina não mantivesse talvez uma popularidade tão grande depois ali, tá, que aconteceu o lançamento do seu álbum em espanhol Me Reflejo. Por quê? Porque a Britney lançou Oops, I Did It Again em 2000. Então assim, a Christina foi para outros mercados. Então a Britney dominou mais ainda. Se tivessem lançado talvez um álbum em inglês da Christina ao mesmo ritmo do primeiro álbum, com toda certeza a Christina teria tido muito mais vendas e muito mais destaque do que, por exemplo, pelo Me Reflejo. Só que o Me Reflejo rendeu para Christina simplesmente o Grammy Latino de Best Female Pop Vocal Album. Então assim, é um mérito muito grande para uma artista que estava apenas no seu primeiro lançamento em espanhol e segundo lançamento da carreira. Entende? Tinha uma responsabilidade muito grande ali. A Christina estava mudando de patamar e ninguém percebia isso indiretamente. E se a gente notar como foi a carreira da Christina até 2001, a gente vai perceber que ela estava constantemente sendo colocada como rival da Britney, sendo colocada como segundo lugar, sendo colocada como alguém que estava buscando novos caminhos na carreira, dando entrevistas atrás de entrevistas, lançou álbum de Natal agarrado meses depois apenas do lançamento do Me Reflejo. Então assim, a Christina estava vivendo uma vida muito louca e ela não estava conseguindo olhar para ela estava perdida no meio do sistema musical, entende? É aí que ela resolve dar uma batida de pé num aspecto que mudaria completamente o status artístico dela e também mudaria os olhos do mundo para ela naquele período. A Christina rompe com Steve Kurtz no final dos anos 2000 e esse rompimento com ele marcava o início de uma nova fase na carreira da Christina. Por quê? Porque ela disse que o seu próximo álbum ia ter muito mais profundidade musical e que as pessoas iam entender de verdade o que ela era. Muita gente nem sabia disso, mas na época o Steve desviava dinheiro também da carreira da Christina para ele. Então ele estava meio que também roubando a Christina naquele período que ela estava ganhando muito dinheiro. Então o assunto ficou bem cabeludo e mais profundo do que a gente imagina, mais do que somente dele rotular ela como uma artista pop de barriga de fora, loira plástica. A Christina assina com um novo empresário e quando ela assina com um novo empresário, ela lança o primeiro single desse projeto, que foi a faixa Dirty. E Dirty
automaticamente, no dia que foi lançada, já começou a chamar a atenção das pessoas. Por quê? Christina sofreu um dos piores slut shamings da história da indústria fonográfica quando se fala em mulher fazendo qualquer tipo de música com apelo sexual. Pode até ter sido pior que o da Madonna, porque a Madonna, quando lançou Erótica no final de 90, né, no começo de 92, a Madonna já estava bem calejada de certas formas da indústria. Com a Christina foi pior, porque ela representava um público mais jovem e inocente, né? Então o slut shaming em cima dela foi muito pesado. E além do slut shaming, a música performou de forma pobre no chart da Billboard, não conseguindo atingir nem o top 20. Então isso de certa forma estava dizendo que as pessoas não estavam gostando da nova imagem que a Christina estava endossando e nem dos discursos que ela estava fazendo. Só que a Christina tava com um foda-se ligado deste tamanho para as pessoas e ela tava a fim de mostrar para o mundo na marra quem era ela. E, gente, tem uma coisa também bem controversa no aspecto da Christina aparecer como uma dirty da vida. Se a gente analisar um ano antes, a Britney lançou uma musiquinha chamada I'm a Slave for You. E I'm a Slave for You recebeu também críticas mistas, exatamente pelo aspecto da Britney estar endossando uma imagem mais madura. Só que a Britney endossar uma Slave for You não foi nem um pouco perto do que a Christina fez com Dirty. Entendeu? A Britney tinha apenas mais sensualidade envolvida. A Christina não. A Christina tava literalmente usando uma calcinha enfiada, ela tava mostrando a bunda, ela tava mostrando o sutiã, ela tava realmente oposta ainda ao formato que ela tinha feito antes. A Britney ainda tava bem confortável de certa forma dentro de I'm a Slave for You. Tanto que ela não sofreu slut shaming como a Christina sofreu. Então é óbvio, gente, o padrão do comportamento das pessoas que já tem na cabeça que Christina é segundo lugar e que ela vai estar querendo de certa forma fazer alguma coisa para aparecer, era óbvio que eles iam virar o mundo contra ela. Era óbvio que eles iam tentar destruir ela. Era muito mais rentável para eles destruir a Christina nessa nova coisa que ela estava endossando do que apoiar e entender o lado dela, por causa também que Britney antes estava se comportando melhor, vamos dizer assim. E assim, isso fica pior quando a gente começa a ver o comportamento da Christina naquela fase com as próprias pessoas da indústria que antes zoavam ela e tratavam ela como alguém sem personalidade. Se a gente pega, por exemplo, as coisas que a Christina fez com o Eminem, de responder os machismos do Eminem, coisa que Britney não fez quando ele fez com ela, a gente percebe exatamente como que ela estava pronta pro combate, entendeu? Então assim, ela debocha dele na premiação quando ela vai dar pra ele o VMA, entende? Ela fica falando farpas na mídia em relação a ele. Então assim, ela tá realmente debochada naquilo ali e pronta pra mostrar pro mundo que ela não era uma idiota. E assim, gente, por mais que Dirty tenha, vamos dizer, entre aspas, flopado, a gente percebe que é uma das músicas da Christina mais reconhecida nos dias de hoje, e não somente reconhecida nos dias de hoje. O clipe se tornou um tipo de clipe atemporal para uma nova geração daquele momento. Se a gente pegar, por exemplo, a Miley Cyrus, que quando lançou Bangers, ela se mostrou totalmente inspirada no Stripped. Se a gente pegar a Selena Gomez quando lançou Revival, que foi um dos maiores álbuns da carreira dela, ela também se inspirou no Stripped. Se a gente pegar a Demi Lovato quando lançou o Confident, estava botando para fora tudo que ela antes era calada, ela falou claramente que veio de uma inspiração na Christina com Stripped. E a gente consegue nomear outros diversos artistas que fizeram trabalhos com cara mais sexualizada, botando suas personalidades para fora para quebrar o padrão do artista plástico midiaticamente produzido perfeito. Quando a Christina lança o segundo single dela, que foi Beautiful, isso também gerou controvérsias. Por quê? Porque o povo acreditava que o lançamento de Beautiful era para limpar a barra dela. Só que na verdade ela não estava limpando barra nenhuma. Pelo contrário, ela estava mostrando que ela era mais
do que somente uma pessoa que, vamos dizer, que gostava de viver a vida, que tinha opiniões próprias, entende? Ela estava mostrando um lado vulnerável. Então, quando ela lança o projeto Stripped, em que ela mostra todos os seus lados, as pessoas acreditavam que a Christina tinha apenas um lado, que era o que era projetado pela mídia. Só que quando eles olham que a Christina é a piranha, que a Christina é a vulnerável, que a Christina não deita pra homem, eles automaticamente tentam apagar o legado dela, né? Apagar o que ela fez antes. Se a gente olhar essas tentativas de apagar o legado da Christina, a gente pode pegar, por exemplo, a performance dela com a Britney e a Madonna quando elas deram o beijo gay, né? O microfone da Christina foi cortado naquele dia e depois algumas entrevistas foram dadas pelas pessoas responsáveis ali que falavam que quem devia estar no lugar da Christina era a J.Lo, só que J.Lo não estava disponível e que a Christina teria feito a Ana Furtado e ido lá e substituído, só que na verdade isso não aconteceu. Essa negociação da Christina, Britney e Madonna já estava acontecendo há muito tempo, só que as pessoas daquela época preferiam acreditar que Christina estava tentando fazer simplesmente de tudo só para aparecer, entende? Então ela estava entrando em qualquer coisa para promover o seu disco controverso. Uma das coisas que a Christina não sabia que ia acontecer era que durante o beijo, naquele momento que ela deu na Madonna, eles fossem fazer o tip shot pra cara do Justin, para focar a reação dele quando visse ele beijando a Britney. Então assim, eles acabaram mais uma vez sabotando alguma coisa que a Christina poderia ter de momento marcante, colocando ela como coadjuvante num ato pop histórico e não dando para ela o valor de ter sido uma das pessoas que também beijou Madonna, também participou da situação toda, entende? Era sempre isso, colocá-la como coadjuvante em tudo. Isso é o pior dos problemas. Se a gente analisar depois o lançamento de álbuns como Back to Basics, que a Christina apareceu com a sua imagem mais jovem e colorida, pin-up, né? Ela também teve problemas para lançar o Back to Basics porque ela queria lançar o álbum duplo, então a gravadora tinha medo de que o álbum não fosse vender nada por ele ser duplo, tem um valor mais caro, mas acabou vendendo, deu certo. Tiveram também o lançamento ali, por exemplo, do disco Bionic, tivemos a coletânea Keeps Getting Better, e a gente percebe que todos esses trabalhos da Christina, eles foram muito pouco promovidos. Se pensar que o disco Back to Basics, ele tem trabalhado de forma assim popular singles, apenas 3 faixas, é chocante de pensar que ele é um álbum duplo. Ela lançou alguns outros singles, como por exemplo Oh Mother, que fez parte ali de uma gravação da turnê. Teve, por exemplo, o lançamento de Slow Down, que veio ali apenas para a Austrália, lançamento de rádio, mas promoção do álbum mesmo, fazendo clipe com muitas performances e afins, eles só fizeram para 3 músicas. Então assim, o legado da Christina, ele tava sem ser prioridade daquele momento da gravadora, mesmo ela fazendo coisas muito legais. Quando a Christina volta em 2008 e lança o Keeps Getting Better, o Keeps Getting Better também foi outra coisa que mais uma vez atrapalhou a carreira dela. Por quê? A gente já falou aqui no documentário do Bionic, que eu vou deixar marcado aí depois para vocês assistirem, em como a Christina sofreu de certa forma na mão daquele blogueiro Chernobyl ex-relevante, que hoje é um rato de Hollywood, o Paris Hilton. Porque tudo ele pegava e comparava automaticamente a Lady Gaga, mesmo em um momento que Lady Gaga não havia furado a bolha dos Estados Unidos. Então assim, a repetição de colocar a Christina Aguilera em uma competitividade com uma nova artista como Lady Gaga, chegou ao ponto da própria Lady Gaga falar que achava incrível ela influenciar uma artista como Christina Aguilera. E tipo assim, a Christina não se influenciava na Lady Gaga, entende? A Christina estava simplesmente fazendo o que ela sempre fez, mas sendo mais uma vez usada como coadjuvante para outra pessoa se promover. E foi aí que aconteceu, por exemplo, o que a gente viu com a era Bionic e todos aqueles boicotes, a porra toda, a treta, enfim, que eu não vou entrar em detalhes para vocês mesmos assistirem depois o doc do Bionic que eu fiz, que eu conto tudo lá. E também a imagem da Christina começou a ficar muito problematizada, porque
ela engorda, a Cristina faz o burlesque, depois vai promover burlesque, fora do peso, né? Então todo mundo começou a olhar essas coisas e criar mais problemas ainda dentro da imagem da Cristina, fazer body shaming pesado com ela. Então as pessoas sempre olharam para a Cristina como uma pessoa problema, como uma pessoa que ela simplesmente era coadjuvante ou ela estava ali para tentar chamar atenção a qualquer custo. As pessoas não acreditavam a Cristina mais do que aquilo. No tributo da Whitney Houston, que é algo recente, a gente vai perceber que mesmo ela tendo feito uma performance incrível, as pessoas ficaram mais preocupadas em falar que ela estava cantando no tom da Whitney, em falar que ela estava fora do peso, em falar que o cabelo dela estava feio, que ela estava assim, que a reação da Pink foi de nojo, sendo que era tudo mentira das pessoas, entende? Por causa exatamente que as pessoas sempre foram colocadas que elas precisam não gostar de Christina Aguilera e não gostar de alguma coisa que ela faça, se caso você gostar de outra artista que seja Britney ou Lady Gaga ou qualquer uma outra que era comparada diretamente com a Cristina, entende? Infelizmente, essa é a verdade. A Cristina não tem os seus méritos porque as pessoas durante 20 anos foram injetadas a acreditar que Cristina não passava de uma cópia plástica de outros artistas, que aproveitava de situações para se promover e que a Cristina era apenas coadjuvante na história da cultura pop. Tá? Enfim, quero saber a opinião de vocês agora. Como vocês se sentem em relação a isso tudo que eu comentei aqui? Como isso afeta a visão de vocês e afeta a vida de vocês? Comenta que eu quero saber a sua opinião, ok? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.